podcast Justiça Explica. Fique por dentro dos serviços do TJBA. Olá, ouvintes da Rádio Web TJBA. Estamos começando mais um episódio do podcast Justiça Explica, o guia do cidadão para entender o universo jurídico. E hoje o nosso tema é precatórios. Para falar sobre o assunto, nós temos aqui o Dr. Sadraque Rios, ele que é gestor do Núcleo de Precatórios. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Rayane. Olá a todos os ouvintes. É um prazer ter o senhor aqui na nossa rádio, o senhor que já veio aqui antes, né, também falar sobre o tema, para alertar a população sobre os golpes que estavam ocorrendo com relação ao precatório, né? Mas isso a gente fala um pouquinho mais para frente. Vamos começar. Precatório, a gente sabe que é uma ordem expedida pelo judiciário para cobrar dos municípios, do Estado ou da União, assim como de suas autarquias e fundações, o pagamento de valores devidos após condenação judicial definitiva. Doutor, diante disso, quem tem direito ao precatório? Perfeito. Pois bem, como você muito bem explicou, o precatório é uma ordem de pagamento. E essa ordem de pagamento surge dentro de um processo judicial. Logo, aquele que tem direito a um precatório é aquele que, na justiça, brigou, disputou contra o poder público alguma causa e ganhou, reconhecido pelo judiciário, o direito a receber alguma quantia. Então, o precatório ele surge justamente para poder ser paga esta quantia que foi estabelecida judicialmente numa condenação definitiva. E a gente, eu particularmente já ouvi alguns casos em que a pessoa acabou, né, falecendo antes do processo, independente de tempo, nada disso, a pessoa veio a falecer. O filho, a família passa a ter direito, né, doutor? Exatamente. O crédito, ele é transmitido para os sucessores. Então, aquele que faleceu no curso do processo, o processo permanece havendo a sucessão para os herdeiros e os herdeiros receberão este crédito em nome do falecido. E se a pessoa veio a falecer, tinha o direito ao precatório, mas não tinha dado entrada no processo, os filhos podem fazer isso? Em regra, se são questões patrimoniais, os herdeiros podem sim buscar judicialmente o reconhecimento desse direito e, com a condenação definitiva, dar entrada no precatório para receber este valor. Para você que está conectando agora na nossa rádio, nós estamos aqui com o Dr. Sadraque Rios. Ele está falando sobre precatórios no nosso episódio do podcast Justiça Explica. Doutor, com relação aos precatórios, o juiz determina a condenação para o município, estado, autarquia e fundação. Depois, a presidência do tribunal expede a nota de pagamento, né? Como é o passo a passo para a pessoa dar entrada, iniciar essa ação? Hoje, para formar um precatório, é necessário estarmos atentos aos seguintes passos. Primeiro, depois que nós temos lá no processo judicial uma condenação definitiva, o juiz, a juíza, vai expedir um ofício precatório acompanhado de um formulário contendo as informações necessárias para a formação desse novo processo que é o precatório. A partir desses documentos, assinados lá na vara, o advogado do credor, do autor do processo que ganhou contra o Estado, a União, os municípios, ele vai dar entrada aqui no tribunal, no PJE segundo grau, formando o precatório. Ele vai juntar esse ofício, esse formulário que a vara já liberou, com algumas peças que são obrigatórias, previstas lá na nossa página de precatórios, do Tribunal de Justiça para formar este novo processo. Após a formação, o setor de precatórios vai examinar se todas as peças obrigatórias foram anexadas e, estando regular, nós iremos proferir uma decisão reconhecendo a admissibilidade, ou seja, que está pronto para poder processar este precatório e aguardar a sua vez na fila. Após isto, o processo ele vai para o setor de cálculo para fazer a atualização, verificar a planilha de cálculo de lá do processo originário, corrigindo eventuais questões que devam ser corrigidas
para, quando chegar o momento do pagamento, o valor já está redondo, sem qualquer tipo de vício a ser reconhecido naquele momento, que é o momento mais esperado, que é o momento do pagamento. E existem, né, doutor, 2 tipos de precatórios. Me corrija se eu estiver errada. Os de natureza alimentícia e os de natureza comum, né? Além desses, né, 2 não, 3, tem também os super preferenciais. Na verdade, nós temos os precatórios enquadrados pela natureza em 2 possibilidades. Ou o precatório ele tem natureza alimentícia ou ele tem natureza comum. Um precatório de natureza alimentícia é aquele em que o valor que estará sendo pago diz respeito à verba salarial, diz respeito à aposentadoria, diz respeito a benefícios previdenciários, diz respeito a uma indenização por morte ou invalidez, quando for reconhecida uma responsabilidade doente. E os precatórios de natureza comum são todos aqueles outros. Por exemplo, um precatório cujo valor se refira a uma desapropriação, um precatório cujo valor se refira a outras indenizações, ele tem natureza comum. Na prática, a diferença de organização dos precatórios de natureza alimentícia e de comum tem 2 efeitos que os distinguem. Primeiro, é a superpreferência, porque o precatório que tem natureza alimentícia e o credor preenche um desses requisitos, maior de 60 anos, doente grave ou deficiente, ele tem uma posição privilegiada para receber este crédito. E o precatório que, não tendo essa condição do titular de idoso, doente grave ou deficiente, mas ainda assim tem a natureza alimentícia, dentro do ano orçamentário ele também tem uma posição melhor. Os de natureza comum, eles se organizam depois desses precatórios de natureza alimentícia. Justamente o legislador pensou em quê? Pensou que aquele que é idoso, que é deficiente ou doente grave, com crédito alimentício, precisa receber antes para atender às suas necessidades, que são objetivamente mais imediatas. Doutor, e essa entrada nessa lista é automática? Perfeitamente. Quando o advogado dá entrada no processo no PJE segundo grau, o precatório é distribuído no sistema e já assume uma posição conforme a data, hora em que foi protocolado, e esta hora em hora, minutos e segundos, estabelecendo, portanto, a ordem cronológica que é sempre respeitada e cumprida. Entendi. Doutor, e outra vez o senhor esteve aqui para alertar a população com relação aos golpes, né? O cidadão precisa ficar atento ainda a isso? Sempre, sempre. Porque existem criminosos que estão se aperfeiçoando cada vez mais, buscando alcançar novas vítimas. Então, o que é importante que o cidadão tenha conhecimento? O cidadão precisa sempre buscar a nossa página de precatórios, ou o próprio setor por meio dos canais oficiais, eu já comento. Diante disso, nós reformulamos nossa página, estamos sempre atualizando o conteúdo para deixá-la num design mais moderno, com a linguagem simplificada, com todas as informações úteis a respeito dos nossos procedimentos, a fim de que a gente se aproxime cada vez mais do cidadão, conforme diretriz da nossa presidente, desembargadora Cíntia Maria Pina Rezende. Estamos aplicando todas as diretrizes de gestão desta nova gestão para nos aproximarmos mediante linguagem simples, uma leitura simplificada, inclusive no layout, para que o cidadão consiga nos compreender cada vez mais fácil e melhor. Mas, persistindo dúvidas, o cidadão deve sim procurar ou seu advogado, advogada, ou também nos procurar por meio dos contatos que nós temos. Nós temos os telefones 3483-3640, ou com o final 3644, ou o final 3647, bem como nós temos o WhatsApp 719622-8448. Temos o e-mail nosso, precatorios@tjba.jus.br, e também temos uma sala de atendimento virtual no Life Size, para que o cidadão, em qualquer lugar que ele esteja, possa ser atendido e orientado. Todos esses contatos estão na página nossa lá do Tribunal de Justiça, na aba Contato, só é escrever precatórios e todos esses dados de contato irão aparecer.
Importante ressaltar, né, doutor, que o tribunal nunca entra em contato com a pessoa. Perfeitamente. Né? Nós entramos em contato com os advogados, as advogadas, para que eles façam essa ponte com o cliente em busca das informações necessárias. Além disso, não há qualquer pagamento que deva ser feito para que o precatório seja agilizado, antecipado, liberado. Não existe cobrança de qualquer valor para emitir certidão ou qualquer outro documento para que o precatório seja expedido. O precatório tramita sem esse tipo de impulsionamento. Ele segue a ordem cronológica rigorosa e a vez de todas as pessoas chegará. Portanto, fiquem atentos a contatos via e-mail, telefone, WhatsApp, com abordagens dessa natureza, sugerindo ou orientando pagar valores para acelerar precatórios, pois não há cobrança e nós não entramos em contato direto com o credor, usamos o contato com os advogados, que é o profissional habilitado para entender as questões e fazer este diálogo à ponte com o respectivo cliente. Doutor, eu queria agradecer a presença do senhor aqui na rádio. Tem mais alguma coisa que o senhor queira acrescentar? Pode ficar à vontade. Bem, reiterar que nós estamos à disposição não só do cidadão, mas também dos advogados, que algumas vezes apresentam dúvidas para a formação do precatório. Estamos à disposição também das varas, dos servidores, dos juízes e juízas, para orientar também quanto à elaboração do ofício, do formulário, uma vez que o nosso objetivo é assegurar o cumprimento decidido na sentença, que de fato a pessoa receba o valor a que tem direito. E para isso, considerando que temos a etapa do precatório, a fim de tê-lo formado da maneira correta e adequada, estamos à disposição de toda a comunidade jurídica, servidores, servidoras, juízes, juízas, advogados, advogadas e cidadãos, para orientar da melhor maneira possível por meio dos contatos que eu informei e que estão lá na página de contatos do nosso Tribunal de Justiça da Bahia. Muito obrigada. E a gente encerra mais um episódio do nosso podcast Justiça Explica, que além da programação da nossa rádio, também está disponível no canal do Poder Judiciário da Bahia no YouTube. Até a próxima!